Então observe que quando o artigo 355 ele fala que recusado ou retardado a autoridade policial a conceder a uma fiança, o próprio preso ou alguém por ele indicado poderá ir lá e oferecer a fiança mediante simples petição perante o juiz. Então o delegado lá se recusou, dizendo: não vou não, porque isso aí já estava na cabeça dele, ele já tinha planejado tudo já. Ele já planejou em fazer a coisa errada, já guardou o dinheiro sabendo que aqui ele ia pagar a fiança. E aí, como ele já foi... e aí, digamos assim, né? Se o próprio preso souber fazer, ele não vai conseguir deixar essa margem de interpretação. Mas digamos que o cara chega na delegacia e diga logo assim, antes de chegar na delegacia, ele diz: não, pode me prender porque essa arma daqui é afiançável. Eu vou pagar a fiança e eu vou sair, daqui a pouco eu saio. Aí a polícia conduz ele para a delegacia e ele fala: ó, o machão aí foi preso com a arma e disse que tá pronto para pagar a fiança aí. O delegado vai e diz assim: tá pronto para pagar a fiança? Eu não vou arbitrar a fiança não. Quem vai arbitrar agora é o juiz. Ou seja, isso é abuso de autoridade, não? Porque se ele não arbitra a fiança, ele tem que fundamentar. Eu duvido ele fundamentar. Ele vai dizer: não vou conceder a fiança não. Por quê? Por que motivo? Ele vai se comprometer se ele recusar e fundamentar, ele vai estar comprometido, porque ele não vai arrumar um argumento lógico, não. Ele vai dizer: não, porque ele fez o crime lá de porte ilegal de arma e já veio já com dinheiro no bolso, dizendo que estava com dinheiro já para pagar a fiança. Ótimo. Porque se a lei, na Constituição, fala que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com fiança, ninguém será preso ou permanecerá ou será mantido quando ela admitir a liberdade provisória com fiança. Eu vou ficar no confiança, com a fiança. Por quê? Porque se ela fala que ninguém pode ser preso quando a lei admite a liberdade com fiança, cabe ao delegado fazer juízo de valor ou ter que cumprir o inciso 66 da Constituição? Em nenhum momento você consegue extrair uma discricionariedade da parte do delegado em querer dar ou não dar a bel prazer, porque a lei fala: ó, até 4 anos é afiançável. E ninguém pode ficar preso quando a lei admite fiança. Acabou. E se ele manteve, abuso de autoridade. E se ele é delegado, ele sabe que ele não pode se recusar a prestar fiança. E se ele se recusa, ele tem que fundamentar. Se ele não fundamentar, é prevaricação. Não só por causa da falta de fundamentação, mas pela postura de negar vigência ao artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, amparado pelo 225 e 350 do Processo Penal. Pois bem, ele recusou. Tudo bem, normal, né? Não era para ser normal, mas é normal nos dias de hoje. Já que a pessoa está presa, não pode ir, porque o delegado não gosta dele, né? Já fez isso é porque não gosta dele. Não está nem aí para ele, não está nem aí nem para a Constituição. Afinal de contas, ele violou tanto a Constituição quanto o processo penal. Ele aí violou devido ao processo legal do indivíduo. Aí qualquer pessoa, a mulher, o filho, o parente, um amigo, pode ir lá no fórum e dizer: ó, com o que eu falo aí? Porque o delegado lá, eu fiquei sabendo que o cara fulano de tal está preso por porte de arma e o crime é afiançável. Mas o delegado lá não arbitrou fiança não. Dessa forma, o serventuário da escrivania vai conversar com o juiz e o juiz vai dar um documento de levantamento de fiança, de arbitramento de fiança. Pagou, chega lá para o juiz e fala: aqui, ó, tá pago, tá aqui o boleto pago. Ele vai expedir um alvará de soltura. Você vai levar lá para o diretor da cadeia ou do presídio e solta o rapaz. Pronto. E o que acontece com o delegado? Nada, né?
Porque o abuso de autoridade já está consumado. Não existe tentativa de abuso de autoridade. Ele é consumado, ele se exaure pela simples prática. Daí, a medida é corregedoria, Ministério Público e processo contra o Estado. Processo contra o Estado. Pronto. Esgotei a questão da fiança. Ressaltando, se for na hipótese de uma pessoa presa sob a infração de um crime afiançável, ele não tem como pagar, como ficou explicado nos outros vídeos, né? Tem que ponderar. Agora, eu vou analisar aqui o 381. Veja só o 381. A sentença é o título da sentença, quando um juiz fixa uma sentença. A sentença ela deve conter a identificação das partes, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, que é a fundamentação, o dispositivo, a data e a assinatura do juiz. Os superiores tribunais de justiça, eles entendem que essa questão do inciso 3º do artigo 381, que é a fundamentação ou a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão de prisão temporária ou prisão preventiva, ela tem que se basear em fatos. Ou seja, se uma pessoa vai presa por porte de ilegal de arma, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, se não verificado que ele, por exemplo, é um assassino nato, ele é um pistoleiro, um matador de aluguel, e foi pego numa oportunidade brilhante que a polícia teve de achar ele desprevenido e pegou em flagrante. Já estava no encalço dele há muito tempo. Não é o caso, por exemplo, do sujeito que, eu já vi um caso, o sujeito botou uma arma na bolsa, sujeito, até evangélico ele, segundo ele, botou na bolsa, ele comprou e queria guardar. Ele tinha fantasia por arma, guardou. Entrou numa loja da qual teve a infelicidade de ser abordado porque ele estava com um comportamento que a polícia que passava pelo local suspeitou. Ele entrou na loja, provavelmente, quando avistou a viatura. Talvez ele deve ter ficado nervoso, deve ter se assustado, e a polícia, quando anda, ela fica observando o movimento, né? E viu, bateu o olho, o cara deve ter olhado, deve ter tomado um choque, alguma coisa, e rapidamente deve ter disfarçado bruscamente e adentrou na loja com muita rapidez. A polícia, opa, para aí, vamos entrar aí. E abordou o cara. Pegou uma arma. Ou seja, o sujeito era evangélico, estava com uma arma, não foi pego já dentro, ele entrou na loja para despistar a polícia, não estava ali para assaltar, segundo eles, não ficou evidenciado essa hipótese, e por isso foi arbitrada a fiança e ele não pagou. 2 ou 3 dias depois, 4 dias depois, ele conseguiu o alvará de soltura. Mas não foi decretada prisão preventiva, porque ele não integrava a organização criminosa, não era de quadrilha, não estava envolvido nesse cenário. Réu primário, com bom antecedente, não decretou a prisão temporária porque não estava investigando outros delitos, não tinha motivo de prisão preventiva, só fiança. Nesse caso, ele tem que fundamentar se ele pediu a prisão preventiva. E os tribunais superiores, eles falam que essa fundamentação ela não pode ser apenas em dispositivo legal.
decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Isso são princípios genéricos. O STJ e o STF não aceitam esse tipo de fundamentação em literalidade de lei. Tem que fundamentar o caso em concreto. É difícil para quem nunca viu esses termos ou quem não teve tempo de refletir, mas eu digo assim, olha, o que é a aplicação da lei penal? Se eu liberar ele agora, ele vai fugir da cidade, nunca mais a gente pega ele. Decreta a prisão preventiva até a gente analisar novamente, analisar as circunstâncias dos fatos concretos. Preventiva, que não tem prazo. Se fosse uma temporária, 5 dias, prorrogado por mais 5, depois libera o rapaz. Preventiva porque a gente vai ter tempo para analisar. Só isso. É que alguns juízes fazem isso. Preventiva por garantia da aplicação da lei penal. Não pode. Isso é constrangimento legal. Relaxamento de prisão por habeas corpus. Já que foi o juiz que decretou, tem que ser agora para o tribunal. Porque a autoridade coatora agora se tornou o juiz, não é mais o delegado. Então, o que ele tem que fazer? Olha, o decreto a prisão preventiva devido a indícios fortes do preso ou do réu estar envolvido em organização criminosa ou tráfico ou associação ao tráfico, está envolvido a prática de homicídio ou de assalto. Isso fundamenta a ordem pública, a aplicação para garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Ele pode fugir, certo? Isso tem que ficar demonstrado. Não basta ele tirar da cabeça dele, dizer isso e fundamentar e pronto. Ele tem que ter provas. Próximo vídeo a gente continua com esse assunto.